Vamos agora falar sobre as características psicossociais de adultos, jovens. E por que a gente analisar característica psicossocial? É porque nós estamos nos comunicando com outras pessoas, não é? Então o foco da atenção, gente, não é em quem fala, o foco da atenção é em quem ouve. Então eu preciso identificar quais são as nuances dessas características para poder me comunicar de acordo com a forma como ele pensa, não é? A primeira coisa que acontece é o seguinte, e olha, não é só como eu falei adulto, de repente alguém no ensino médio, lá no último ano do ensino médio, esses jovens já estão com a cabeça assim. Então tanto serve para o ensino médio quanto para adultos, adultos universitários, etc. Quer ver uma coisa? Geralmente eles são independentes, eles são autodirecionados. E como é que isso acontece na prática? Acontece o seguinte, por serem autodirecionados e independentes, eles não estão mais acostumados a aceitar qualquer informação imposta. Você precisa, quando for passar a informação para esse aluno, convencê-lo de alguma forma, você mostrar que é lógico o que você está falando, que o que você está falando tem sentido, e aí ele vai prestar atenção, porque senão ele não consegue ficar atento a você, porque ele não percebe sentido. E por que ele não percebe esse sentido, né? Porque uma outra característica é a motivação interna. Esse cara, ele não vai prestar atenção em você porque você vai dar nota para ele. Não, não pense nisso. Isso para criança serve, para adulto não. Ele vai ficar atento a você porque ele consegue perceber benefício na sua informação. Então a grande estratégia da comunicação é qualquer assunto, hein, gente? Um assunto técnico, um assunto mais filosófico, é você mostrar o benefício. E esse benefício, para ele, como é que é interpretado o benefício? Ora, para ele o benefício é algo que é prático, que é útil, que ele pode aplicar imediatamente. Então estes são os benefícios que ele percebe. Então sempre na sua argumentação, você precisa entender que esse cara é prático, utilitarista, imediatista, e com isso, essa é a linha de argumentação que sensibiliza essa pessoa. Agora, olha só, hein? Por ele ser prático, por ele ser imediatista, ele já viveu uma vida. Ele tem a contribuir, melhor ainda, ele tem referências que você tem que aproveitar em sala de aula. Por quê? Porque ele é experiente. E essa experiência você não pode deixar de lado. Óbvio, existem alunos mais experientes e outros menos experientes, mas sempre que você puder trocar figurinha, jogar bola, né? Você puder falar assim, gente, quem aqui já viveu isso? Quem aqui conhece aquilo outro? E a pessoa dar o seu depoimento, isso é um grande gancho de identificação e de você poder aprofundar, de repente, uma questão que você talvez achasse que não valeria a pena, não é? Então essa característica faz toda a diferença. Agora, ele precisa de uma adrenalina, sabia? Esse negócio dele ficar sentado ali ouvindo, você precisa pensar o seguinte, o que eu faço para mexer com ele? Sabe por quê? Porque ele gosta de desafio. Gosta? Sabe como é que ele gosta? Por exemplo, ele gosta que você faça uma dinâmica e diga assim, vamos ver quem consegue. Olha, tem tantos grupos, olha, acho que vocês, até o final, será que vocês conseguem? Então você desafiar, mas de uma forma, obviamente, saudável, não é? Você não vai fazer com que um vai matar o outro em sala de aula. Mas se você criar competição, desafio, isso é muito bacana, porque isso motiva. E a gente vai ter que trabalhar essa motivação o tempo todo, né? Porque se você não trabalhar essa motivação, sabe o que acontece? Ele começa a ficar, olha, disperso e ele tem uma sensação de perda de tempo. E você sabe por que tem a sensação de perda de tempo? Porque esse cara valoriza demais o tempo dele. Então não esqueça que o tempo é um fator-chave e que se você souber motivá-lo e ele não sentir o tempo passar literalmente, é onde você está ganhando vantagem. E sabe por quê? Porque ele tem tanta informação na cabeça, que no final das contas ele vai separar o joio do trigo e só vai fixar, ou melhor, só deveria fixar aquilo que interessa, porque ele tem excesso de informação na cabeça, gente. E uma pessoa que tem excesso de informação, pá! Ah, isso é bom, isso adianta para mim, eu guardo. Ah, isso eu estou achando que não vai me levar a nada? Não me leva a nada. Por quê? Porque a pessoa que tem muita coisa na cabeça, consequentemente, tem baixo poder de concentração. Ele não consegue fixar a informação. Então, estimular com uma adrenalina, ser objetivo, juntando todas essas informações, né, que nós passamos até agora, porque são características psicossociais, como eu já falei, e que você precisa saber jogar.
Então, com isso, baixo poder de concentração, eu vou sendo direto, para uma pessoa que tem muita informação na cabeça, que tem baixo poder de concentração, óbvio, eu estou falando de uma pessoa estressada. E uma pessoa estressada está com os nervos à flor da pele. E uma pessoa estressada, ela precisa ter uma experiência prazerosa. A aula deveria ser muito prazerosa para essa pessoa. Por quê? Porque a aula vai ser ancorada, ou seja, aula igual a prazer. E se você consegue proporcionar prazer na sua forma de conduzir a comunicação, esse aluno, além de se acalmar, ele vai absorver, porque ninguém consegue aprender nada estressado, né? Agora eu queria te dizer uma última, você sabe, uma última característica desse cara, acredita em mim? Ele te julga, ele é preconceituoso. Ele, eu, você. Olha só, para tirar a culpa da gente, sabe quem é preconceituoso? É o nosso cérebro. Sabe por quê? Porque ele olha você, ele vai olhar você dos pés à cabeça, isso principalmente no primeiro dia de aula. Ele vai olhar você dos pés à cabeça e vai pensar assim, eu acho que esse professor não sabe nada. Ou então, nossa, esse professor, essa professora parece ser muito inteligente. Ou até pensar outras coisas. Ih, olha só, não gostei não, parece ser chato. Ou então vai pensar assim, nossa, pô, bonito, cara bacana. Ou então, nossa, que professora bonita. Ou seja, o nosso cérebro fica buscando estereótipos que já estão pré-determinados nele, no nosso cérebro, para poder categorizar esse professor. E olha, dependendo do resultado final do que o seu cérebro pensa sobre esse professor, nós, no caso, o resultado da aula pode ser maravilhoso ou drástico. Aí você fala assim, Ney, você está mostrando uma característica psicossocial que agora me deixou preocupado, né? O que eu faço para resolver isso? Fica tranquilo, fica tranquila, que nós vamos falar sobre esse conceito, né? Já que o aluno te julga, o que fazer para reverter isso? A gente vai falar isso numa outra aula, mas põe uma coisa na cabeça, isso acontece. E se acontece, você precisa entender que tudo que você faça sem pensar não vai sair impune na mente do seu aluno. Mas o que fazer? Isso a gente vai ver também em outra aula, ok? Bom, vamos fechar essa aula de hoje? Vamos fechar essa aula de hoje dizendo o seguinte. Se você tivesse que pensar em como fazer para uma pessoa não aprender nada, eu vou te dar uma dica. Quer ver? Estressa bastante esse aluno. Acaba com a autoestima dele. Faça ele entender que ele é incompetente, faça entender que ele é burro, ok? Estressa. E aí, faça com que o seu assunto não tenha o menor sentido na cabeça dele. Torne o seu assunto desinteressante. Porque um aluno estressado, com baixa autoestima e desinteressado, é um aluno perfeito para estabelecer com você o pacto da hipocrisia. E sabe qual é o pacto da hipocrisia? Vamos combinar? Eu finjo que te ensino, você finge que aprende, eu recebo o certificado e você recebe o seu salário. E não é esse um professor nota 10. Ok? Nos encontramos na próxima aula e boa leitura.